Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo hoje para falar um relato que aconteceu na minha escola, que eu dou aula. Acho que todo mundo que me acompanha sabe, sou professor de Educação Física. E uma coisa que eu até comentei no último jogo sobre Flamengo e Bahia, observei, venho observando e venho até me policiando também, que é a questão que o Flamengo tem que ganhar dando exibição, enquanto os outros times basta ganhar. Na sexta-feira eu estava dando aula para o sexto ano e brinquei com eles que se o Flamengo não ganhasse do Bahia, na segunda-feira eu iria encher o quadro de dever e nós não iríamos para a quadra. Uma brincadeira, né? Aí eles riram e tal, inclusive os que não são flamenguistas falaram que ia torcer pro Flamengo pra gente poder ir pra quadra. Aí hoje cheguei na escola e tal, tava numa outra turma sem ser desse sexto ano, um aluno me viu e veio falar comigo. Aí falou: professor, nosso time ganhou, o Flamengo ganhou, então nós vamos pra quadra. Falei: vamos pra quadra sim, beleza. Aí ele veio na minha direção mais perto, né? Chegou perto de mim, conversando comigo. Aí o curioso foi isso. Ele falou, ele ficou meio triste, fez uma cara meio de triste e falou assim: professor, mas nós ganhamos só de 1-0. Eu falei: mas Matheus, foi bom, cara, 1-0 tá bom, o jogo foi bom, o Flamengo jogou bem, 2 bolas na trave, o Bahia não conseguiu nada. Aí ele falou: mas podia ser 2-3, e saiu assim meio triste. Eu falei: caramba, velho, tá chegando até nesses meninos essa ideia. O menino de sexto ano tem 12 anos. E, voltando do recreio, o Isaac, do sétimo ano, excelente goleiro de futsal, por sinal, me gritou. Ele é palmeirense, o Isaac é palmeirense. Me gritou, falou: professor, o Verdão ganhou mais uma, hein? Vocês vão ficar para trás, hein? Feliz da vida de que o Palmeiras ganhou de 1-0, um jogo feio contra o São Paulo, ganhou no último lance, e o menino palmeirense feliz da vida com a vitória, mais uma vitória de 1-0 do Palmeiras no finalzinho, enquanto que o flamenguista, que fez o gol no início do jogo e não passou sufoco, estava triste e até querendo me consolar de que o Flamengo só ganhou de 1-0. Palavras dele: professor, mas o Flamengo só ganhou de 1-0. Era para ser pelo menos 2-3. Então isso assim é um reflexo, um exemplo, né, de como que isso está chegando, através da imprensa principalmente, de como que o Flamengo não basta vencer, tem que dar exibição, assim, jogo de gala, enquanto os outros times todos, Palmeiras, Corinthians, Santos, qualquer um, Fluminense do Renato Gaúcho, o Grêmio do Mano Menezes, como qualquer outro time que ganha de 1-0, o time foi merecedor, lutou até o final, soube se defender e tal. Então, assim, isso é um perigo, cara, que está acontecendo com a gente. E os meninos lá, de sexto e sétimo ano, 12 e 13 anos, um flamenguista e um palmeirense, os dois times venceram por 1-0. O flamenguista triste, que não conseguiu fazer 2-3, e o palmeirense feliz da vida, me zoando, que eles ganharam mais um jogo lá de 1-0 e estavam na nossa frente na tabela. Então, assim, educar essas crianças aí pra gente não cair na armadilha, né, de que muitas vezes é passada pra gente. Que o Flamengo ganha, continua a crise, como diz o PVC. Eu, inclusive, vou botar na capa desse episódio aqui a manchete dele, sobre Palmeiras e Bahia e Flamengo e Bahia, para ver como que a gente é induzido a pensar dessa forma. Então, só queria deixar esse relato aqui hoje, que eu achei muito interessante que aconteceu, e de como que ilustra, né, esse cuidado que a gente tem que ter para não cair nessa armadilha de que o Flamengo tem que dar show em todos os jogos, exibição. Para terminar, outra coisa que eu lembrei também foi Liverpool, já era líder do campeonato, foi jogar contra o Lanterna do campeonato inglês esse ano agora. E nunca na história da Premier League teve tanta diferença entre dois times.
O Liverpool, que era o primeiro contra o Lanterna, que eu não vou lembrar o nome do time agora, era quase de 50 pontos a diferença. O primeiro tempo terminou 1-0 para o Lanterna. E o Liverpool jogando em casa. Aí no final do jogo, segundo tempo, o Liverpool virou o jogo. Tinha que ver a festa dos jogadores do Liverpool, a festa da torcida, a narração da ESPN, né? Falando que foi uma vitória de time campeão, que mesmo não jogando tão bem aquele dia, conseguiu se superar e venceu, mesmo com a dificuldade e tudo mais. Eu fico imaginando se o Flamengo chega próximo do final do Campeonato Brasileiro desse ano, já com uma vantagem boa, vai enfrentar o Sport, por exemplo. Lá no Maracanã, o Sport, último colocado. Aí o Flamengo não faz um jogo tão bom, mas vence de virada, como foi o Liverpool, por 2-1. A impressão que eu tenho é que no outro dia é crise no Flamengo. Então, assim, claro que a gente tem que cobrar que o time jogue bem, até mesmo porque dificilmente um time que joga mal todos os jogos, ou vários jogos, vai ser campeão. Um exemplo nítido que a gente tem disso é o Flamengo do Sampaoli. O Flamengo do Sampaoli chegou na final da Copa do Brasil e conseguiu perder para o São Paulo, velho. Time ruim de São Paulo. O Flamengo conseguiu perder. É um exemplo de que o time, quando não joga bem a grande maioria dos jogos, dificilmente vai ser campeão. Mas a gente tem que entender de que vai ter um jogo ou outro que vai ser ruim. Não pode ser uma sequência de jogos ruins, isso não. Mas um jogo ou outro aqui, devido a alguns fatores, o Flamengo jogar mal, a gente tem que entender. Tá bom? Só queria falar isso. Abraço, até a próxima.